Bom, então hoje a gente vai começar a eletrodinâmica, tá, guris? E deixa eu apagar aqui que me incomoda menos e gasta menos bateria também. Aqui. Aí. Então essa parte de eletrodinâmica, né, que é muito importante para o Enem, para os outros vestibulares também, né, eletrodinâmica, ela emenda com a parte de eletrostática. Então eu vou conversar um pouquinho sobre a parte de eletrostática, não é eletrostática toda, né? Bem pouquinho mesmo. É só a finaleira mesmo para a gente entender o que é a corrente elétrica direito, tá? Depois a gente fala sobre resistência elétrica, leis de Ohm, associação de resistores, depois a gente fala de gerador, receptor, potência elétrica, enfim, tá? Daí a gente termina eletrodinâmica e faz um monte de questões em aula também. Então, para começar a eletrodinâmica, eu quero que vocês lembrem lá da eletrostática. Diferença de potencial, ou que a gente chama de DDP. DDP, ou diferença de potencial. Aí eu vou explicar, sem fazer conta para vocês, tá? Eu vou explicar com uma parte que a gente viu na dinâmica também, que tinha a ver com energia e a energia se transformando em energia cinética. Lá na eletrostática, vocês devem ter passado por isso pelo menos, tá? Se não lembrar tudo, não é problema para eletrodinâmica, mas só para não começar do nada. Se eu tivesse uma carga elétrica positiva aqui, ó, que a gente chama de carga geradora, ela estabelece em torno de si um campo elétrico. Esse campo elétrico tem um desenho de vetor, né? Quando a carga positiva é saindo, quando a carga negativa, essas linhas de campo elétrico estão chegando. Isso tudo é na eletrostática. E aí tem uma parte da eletrostática em que a gente conversa sobre a existência de um potencial elétrico em A, que a gente vai chamar de VA, e um potencial elétrico em B, que a gente vai chamar de VB. Esse potencial elétrico, que é o VA, vou botar aqui o VA, seria a energia potencial elétrica por unidade de carga que existe no ponto A. A gente calcularia isso, né, esse potencial em A, como K, que é a constante eletrostática do vácuo, K0, vezes Q, que é a carga elétrica que está nesse ponto aqui, né, a carga geradora, sobre D. É a mesma conta, tá? Isso aqui são iguais. KQ sobre D é potencial. Agora eu quero que vocês pensem que se é uma energia por unidade de carga, tem uma unidade que é o Joule por Coulomb. Coulomb é unidade de carga, tudo bem? Joule é unidade de energia. Quer dizer que se eu disser que aqui no ponto A tem um potencial de 10 volts, isso quer dizer que naquele ponto tem uma energia de 10 joules a cada coulomb de carga que eu colocar aqui. Quer dizer que se eu botar uma carguinha elétrica aqui, ó, positiva, de 1 coulomb, a energia que vai ter para essa carga vai ser de 10 joules. Porque é 10 joules, aliás, a cada coulomb. Se ela tem 1 coulomb, é 10 joules. Se ela tivesse 2 coulombs, qual seria a energia que teria aqui para ela? 20, porque é 10 a cada coulomb. 2 coulombs aí 20. Pode fazer assim, ó, se quiser multiplica a carga aqui, tá vendo? Ó, multiplica a carga pelo potencial, tu tem a energia. E aumentando a distância, a gente pode olhar por aqui, ó, aumentando a distância do ponto que eu estou considerando até a carga geradora, né, aumentando essa distância, o potencial diminui. Quando ele é positivo, ele diminui mesmo, tá? Quando é negativo, ele diminui em módulo, mas ele acaba aumentando. Porque o menos 3, por exemplo, é um número maior do que o menos 10, né? Porque está mais próximo do zero vindo pelo lado esquerdo. Então, no ponto B, que está mais longe, se a distância for mais ou menos o dobro, o potencial aqui deve ser 5 volts. O que significa isso? Que aqui tem uma energia de 5 joules a cada coulomb. Essa carguinha positiva, ela é repelida por essa carga geradora, né? Cargas positivas se repelem, né? Mesmos sinais. Então, ela vai espontaneamente tender a se mover de A para B. Esse movimento aqui ele é espontâneo. E essa energia potencial que tinha aqui de 10 joules, porque tem um coulomb, né? 10 joules a cada coulomb, esses 10 volts. Essa energia de 10 joules, ela vai diminuir, porque quando a carga chegar aqui, ó, na posição final, vou dizer que eu parei ela aqui, esse mesmo 1 coulomb agora vai ter energia de 5 joules. Por que essa partícula tende, porque tem uma força elétrica atuando sobre ela, se movimentar espontaneamente de A para B?
Porque assim ela transforma a energia potencial elétrica em energia cinética. É a mesma coisa que quando eu solto a caneta. É uma energia potencial gravitacional que se transforma em cinética. Para as cargas elétricas é a mesma coisa, só que ao invés de ser uma força gravitacional que transforma energia potencial gravitacional em cinética, vai ser uma força elétrica que transforma energia potencial elétrica em energia cinética. Quer dizer que essa partícula chegaria aqui com uma velocidade, com uma energia cinética de 5 joules. Por quê? Porque nesse ponto a energia potencial elétrica era 10 joules e ela estava parada. E aqui a energia potencial elétrica, em B, vai ser só de 5 joules. Se era 10 joules a energia total aqui e ela obteve, né, uma redução de energia potencial para 5, é claro que a energia cinética dela vai ser os 5 que não são mais potencial. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, que é da parte de eletrostática? Que as cargas elas tendem a se movimentar. E as cargas positivas tendem a se movimentar do maior para o menor potencial. Quer dizer que uma carga elétrica tende a se movimentar devido à diferença de potencial. As cargas positivas tendem a se movimentar do maior para o menor potencial. Mas se essa carga fosse negativa, ela ia se movimentar para a direita ou para a esquerda espontaneamente devido à presença dessa carga positiva? Para a esquerda, porque uma carga elétrica que fosse negativa, ela seria atraída pela carga geradora. Então a carga negativa faz o contrário. Ela tende a se movimentar de onde o potencial é menor para onde o potencial é maior. Isso é lá da eletrostática, tá, gurias? Mas a gente vai usar muito aqui, porque é a diferença de potencial, que é a diferença de energia por unidade de carga, que movimenta essas cargas. Cargas positivas tendem a se movimentar do maior para o menor potencial, enquanto cargas negativas tendem a se movimentar do menor para o maior potencial. Eu vou escrever isso aqui embaixo, depois vocês vão tirar fotos, vocês vão copiar, mas é o que baseia toda a elerodinâmica. É a diferença de potencial, é uma diferença de energia potencial elétrica que impele as cargas a se movimentarem para tentar, nem sempre vai conseguir, né, transformar essa energia potencial elétrica em energia cinética, como uma partícula caindo. Só que massa é sempre positiva, né? Não tem massa negativa, então ela vai sempre se movimentar a favor do campo gravitacional. As cargas positivas vão se movimentar a favor do campo elétrico e do maior para o menor potencial. Já as cargas negativas é o contrário. Sabia que é por isso que a carga é negativa? Porque ela faz o contrário. Como é que eu vou exprimir matematicamente que aquela carga tem um comportamento oposto? Eu vou botar um menos na frente dela. Então, cargas negativas tendem a se movimentar do menor para o maior potencial, mas de qualquer forma ela vai de onde a energia potencial elétrica é maior para onde a energia potencial elétrica é menor. Porque ela também vai transformar a energia potencial elétrica em cinética. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui, ó. Cargas positivas tendem a ir do maior para... Se estão com frio, me avisem, tá, gurias? Se alguém tiver com frio, que deu, muda o ar ali. Maior para o menor. Tu prefere essa classe? Ah, não, papai, menor potencial. Eu botei a reta ali para as duas, porque eu acho que é melhor, né? Assim, ó. Então, cargas positivas tendem a ir do maior para o menor potencial. Cargas negativas, cargas menos, né? Tendem a ir do maior, do menor para o maior, vai caber, potencial. Agora a gente pode falar, e entendendo do que a gente está falando, né, sobre corrente elétrica. Vou escrever aqui, ó, na eletrodinâmica agora. Corrente elétrica. Eu já vou colocar uma denominação, né, uma definição do que é corrente elétrica, mas primeiro eu vou pensar com vocês, ó. Eu tenho um fio condutor, e eu vou desenhar esse fio assim, ó, como se ele fosse um fio de cobre, tá? Laranjinha, que nem o cobre. Aqui está um fio cilíndrico. E aí a gente vai ligar as extremidades desse fio cilíndrico a uma diferença de potencial. Quem vai gerar essa diferença de potencial, por enquanto, é só um gerador
de diferença de potencial? As pilhas. E aí lá na química a gente conversa sobre as pilhas, né? Não sei como é que chama, eletroquímica, acho que é a parte que chama, né? As pilhas, ou baterias, que são associações de pilhas, têm elementos químicos com diferentes potenciais de ionização, e aí tu vai colocar um caminho de um elemento para o outro para os elétrons poderem passar, solução aquosa, um condutor. Então eu tenho esse condutor que está aqui, um metal, né, ligado a uma diferença de potencial. Vou colocar aqui uma placa maior e uma placa menor para mostrar. Como os tamanhos dessas placas são diferentes, eu tenho potenciais diferentes. A placa maior representa o potencial maior e a placa menor representa o potencial menor. A gente representa essa diferença de potencial que tinha aqui, ó, como um U entre os pontos A e B. Ó. Essa é a diferença de potencial entre os pontos A e B. A gente pode igualar isso a VA, que é o potencial de A, menos VB, que é o potencial de B. A gente pode só chamar de U, né? Diferença de potencial. Tem bibliografias que chamam isso de ΔV ou de V, mas a gente vai majoritariamente chamar de U. Às vezes vai ter uma questão da URSS lá que vai falar de ΔV ou VAB, mas é diferença de potencial. Eu tenho uma diferença de potencial aqui e eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Quando eu conectei a extremidade a placa maior aqui, ó, na extremidade esquerda do fio, as cargas elétricas negativas daqui, ó, elas foram atraídas pela carga positiva desse polo. E aí os elétrons que saíram desse polo e vieram para o polo positivo deixaram esse lado do condutor com que carga? Quando sai a carga negativa fica positivo. Então esse lado aqui do condutor todo ele ficou positivo. Sabe quando que deixou de passar a carga negativa daqui para cá? Quando o potencial desse lado ficou igual a esse aqui, porque daí não tem mais diferença de potencial, né? O que faz os elétrons virem daqui para cá? Se não tem nenhuma carga aqui, o potencial aqui é zero. Aí aqui o potencial é positivo. Ou as cargas negativas tendem a ir do menor para o maior potencial, de zero para um positivo. Então os elétrons vão vir para cá e vão deixar essa parte positiva o suficiente para aqui ter o mesmo potencial dessa placa positiva aqui, do maior potencial da pilha. E aí parou de trocar cargas, já vieram elétrons para cá. Claro que isso vai acontecer tudo junto, né? A gente está vendo por partes para entender o que acontece. Esse lado, por sua vez, tem um potencial, vamos imaginar que é zero, e aqui é um potencial negativo. As cargas negativas, que são quem de fato se movem na matéria, elas vão do menor para o maior potencial. Aqui o potencial é negativo, aqui o potencial é zero. Qual que é menor? O negativo. Então as cargas negativas vão sair da placa negativa, vão dar uma volta, vão vir aqui nesse lado e vão deixar esse lado negativo. Até quando que vai trocar cargas? Até que aqui tem um potencial igual aqui. Quer dizer, quando eu ligo um condutor numa bateria, numa pilha, numa fonte de tensão, num gerador, a diferença de potencial entre os extremos desse fio vai ser igual à diferença de potencial do gerador. Aí pensa, claro que isso aqui são fios condutores também, né? Mas a gente está olhando para o condutor lá. Ó. As cargas elétricas positivas que tem nesse condutor, elas tendem a se movimentar do maior para o menor potencial. Então essas cargas positivas, elas viriam para a direita aqui, ó. Elas iam se movimentar para a direita. Esse sentido que está assim, ó, seria o sentido da corrente elétrica que a gente chama de convencional. Professor, mas se eu sei que são as cargas elétricas negativas que se movem nos condutores, né? Por que eu convenciono que, se as cargas positivas pudessem se movimentar, elas iriam para a direita? Eu convenciono isso porque quando se definiu um sentido convencionado para a corrente elétrica, aquele modelo atômico de Rutherford, lembra que tinha a carga positiva do núcleo, teve o experimento da lâmina de ouro, né? Não existia. Então a gente não tinha concepção, né, de que a nossa hipótese aceita hoje, eu tenho uma carga positiva no núcleo e elétrons girando ao redor desse núcleo. Né? Essa ideia de átomo ela não existia, esse modelo atômico não existia ainda. Então, inclusive se pensava que era um fluido elétrico, né? Que fosse como se fosse um líquido elétrico, né? Que não se conseguia ver. A ideia de corrente elétrica era essa. Só que aí depois o modelo de Rutherford, alguém chegou e disse assim, ó, cara, pelos meus experimentos aí o Rutherford tá certo, tá? Tipo, o que deve se mover num condutor não são as cargas positivas, porque elas estão no núcleo, né? É mais difícil mexer elas. Devem ser as cargas negativas que estão na eletrosfera, os elétrons. Daí eles pensaram, tá, mas a gente já convencionou o sentido, né? Toda a eletrodinâmica já está desenvolvida. O que a gente vai fazer? Nada.
A gente só vai dizer que esse é o sentido convencional da corrente elétrica. E na real, pensa, na real, quem que se move num condutor? Os elétrons. Se na real são os elétrons que se movem num condutor, quer dizer que na real isso aqui nem acontece. Ó. Na real, as cargas negativas são atraídas pela carga positiva aqui, ou repelidas pela carga negativa, e essas cargas negativas elas vão sempre sair do polo negativo, dar uma banda no circuito e vir para o polo positivo. É isso que as cargas de fato fazem num circuito, esse vermelho aqui, ó, não o azul. E esse sentido orientado assim, ó, no fio, olha o prof aqui, ó, do menos passando pelo circuito, né, para o mais, porque aqui no meio não está em contato, né, aqui no meio não passa a carga elétrica. É o que a gente chama de corrente elétrica real. Então existe essa diferença entre corrente elétrica real e corrente elétrica convencional, porque quando eles estavam desenvolvendo a eletrodinâmica, eles não faziam ideia do que de fato estava se movendo no fio. Depois que eles já tinham convencionado e desenvolvido toda a eletrodinâmica, alguém fez um experimento lá, o tal do Rutherford disse assim, bem, gurizada, ó, tem uma má notícia. Na verdade, quem se move num fio deve ser os elétrons. Então, ao invés de mudar tudo, os físicos simplificaram a ideia e falaram assim, não, quando a gente falar de corrente elétrica, é a convencional. Se eu quiser falar da corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, a gente vai falar da corrente elétrica real. Então, se falar real, está falando dos elétrons. Se falar só corrente elétrica, dos prótons. Pergunta que pode cair no vestibular. São os prótons que se movem num condutor? Não. Mas o sentido da corrente elétrica que a gente usa é o movimento hipotético dos prótons. Entenderam essa diferença? Coitados, né? Eles não sabiam, né? Desenvolveram toda a eletrodinâmica. Vai agora, tá tudo errado. Olha, tá tudo funcionando, né? Então a gente vai dizer, não, a gente usa o sentido convencional. Aí aqui no gerador, ó, bem importante, tá? Vocês vão acostumar com isso, ó. E aí não te preocupa que não é agora já, né? Mas tu vai te acostumando com isso, ó. Esse sentido que a gente vai colocar assim, ó, do menos pro mais, tá vendo, ó, sobre o gerador, do menos pro mais, é qual sentido real ou convencional? É o real ou o convencional? Quero que vocês pensem assim, ó. Ó, sobre o gerador eu coloco do menos pro mais, né? Mas olha a pergunta que eu te fazer, ó. Passa a carga desse polo aqui para esse? Aqui? Não, aqui não tem contato. Onde que passa a carga? Por aqui, né? Ó, daqui sai carga e vai para cá. Mas é a carga positiva que sai do polo positivo, dá uma banda no circuito e vem para o polo negativo? Não é. Então esse sentido aqui é o sentido convencional. Mas tá batendo com o lá de cima, né? Convencional, tá vendo? Olha aqui, ó, sentido convencional seriam as cargas positivas virem para cá, né? Para o polo negativo. Sai do polo positivo, passa lá para o polo negativo, pelo circuito, não aqui dentro do gerador. Então esse é o sentido convencional. E se a gente desenhasse o sentido real da corrente elétrica, seria assim, ó, sobre o gerador, né? Esse é o real. E fechou com o de cima, ó, o real. As cargas negativas saem do polo negativo, vão dar uma banda no circuito e voltam para o polo positivo. Tudo bem isso? Entenderam bem? Porque faz diferença, né? Sobre o gerador, tu sempre vai desenhar aqui, ó, por convenção, do menos para o mais. Não que as cargas passem do menos para o mais aqui. Mas a gente está indicando que as cargas positivas sairiam do polo positivo, dariam uma banda no circuito e terminariam seu caminho no polo negativo. Esse movimento ordenado de cargas, devido a uma diferença de potencial estabelecida entre os extremos de um condutor, é chamada de corrente elétrica em um condutor. Então, eu vou escrever aqui, ó, definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado, não é qualquer movimento, então, não, ordenado de cargas devido a uma diferença de potencial estabelecida entre os extremos de um condutor.
Então, o que precisa ter num fio para ter corrente elétrica nele? Diferença de potencial. Quem causa corrente elétrica é diferença de potencial. Sabe por que os passarinhos, quando eles pisam nos fios dos postes, eles não tomam choque? Porque quando eles estão pisando num fio só, eles estão pisando num potencial só. Então não tem diferença de potencial, eles não tomam choque. Agora, se o passarinho é bem grande e ele pisa no fio de baixo e ele encosta a cabeça no fio de cima, ele vai virar um frango assado. Daí vai passar corrente elétrica nele porque tem diferença de potencial entre o fio que ele está em contato e o fio de cima. Então, se eu pular e me pendurar só num fio do poste, no fio de baixo, e não tocar nos outros, eu não tomo choque? Isso. Sabia que, olha só, se tu estiver bem isoladinho do chão, né? E tu pegar o fio da parede, um só, tu não toma choque. Porque não tem diferença de potencial. Por que tu tem que estar isolado do chão? Porque o chão tem um potencial zero. Se tu pega no 220 volts, vai ter 220 volts de diferença de potencial e tu é o condutor. Agora, se tu não está em contato com o solo, não tem um segundo potencial, né? Tu não vai tomar choque, não vai passar corrente elétrica por ti. Vocês já viram um eletricista dentro da casa de vocês, do apartamento, se ele desliga a chave para fazer alguma coisa? Ele não desliga, ele chega lá, onde é que é aqui, ó, ele vai mexendo. Só que duas coisas acontecem. Primeiro, ele tá com um sapato que isola bem mais do que o nosso, um sapato de segurança para isso. Ele sempre fica de frente para não ter risco de se encostar, né? E ele pega um fio de cada vez. Se tu vai conversar com ele, ele solta os fios e conversa contigo. Por que ele não fica mexendo e conversando contigo? Porque ele vai se distrair, vai pegar em dois fios, vai tomar um choque na tua frente, né? Vai inspirar confiança. Imagina o eletricista toma um choque na tua frente e vai pensar, isso aí não sabe o que tá fazendo. Tu entende? Então eles são treinados por isso. Ele fica de frente, ele pega um fio de cada vez. Ele sabe que não toma choque, a não ser que ele encoste nos dois. Claro que eu não estou incentivando você a fazer isso, né? Mas é por isso que ele não toma choque. Precisa ter dois, precisa ter uma diferença de potencial. E agora eu quero conversar sobre mais um detalhe com vocês. O primeiro elétron que passou aqui por esse fio é um elétron que saiu do polo negativo e veio até aqui? Ou ele já estava aqui e ele começou a se movimentar por causa da diferença de potencial? Ele já estava ali. Os elétrons, embora a gente pense nisso, né, mas não é isso. Eles não saem do polo negativo, todos eles, né? Porque quando eu estabeleço a diferença de potencial, fica negativo no fio, fica positivo aqui, estabelece-se um campo elétrico aqui nesse fio também, que eu não vou representar porque já tem bastante coisa que vai virar uma bagunça, mas se estabelece um campo elétrico e as cargas negativas que já estão nesse condutor, porque ele é um metal, ele tem elétrons livres, né, começam a se movimentar devido a essa diferença de potencial. Por isso que a lâmpada liga tão rápido, não é porque o elétron é rápido no fio, ele é até bem lento. Só que o primeiro elétron que esquenta a lâmpada aqui, o que faz ela iluminar, não é um elétron que veio da tomada. É um elétron que já estava na lâmpada. A tomada ofereceu o quê? Diferença de potencial. E essa diferença de potencial fez os elétrons já começarem a se mover. Então, se a questão te perguntar assim, ó, por que a corrente elétrica liga as coisas tão rápido? Não, eu ligo o interruptor e a lâmpada já liga. Porque quando eu ligo o interruptor, eu estou fechando o circuito aqui, ó. Assim está desligado. Se isso aqui fosse uma lâmpada, ela não estava brilhando. Aí a gente representa a chave assim, ó. Está aberto, o circuito está aberto. Tem que estar um lado ligado no gerador e o outro lado também. Está só um lado. Então não tem diferença de potencial, tem só um potencial positivo. Não vai funcionar a lâmpada. Agora, quando eu fecho o circuito, eu baixo essa chave aqui, ó, eu encosto. Aí eu tenho diferença de potencial e os elétrons que estão em todo o circuito sentem essa força elétrica, essa diferença de potencial e já começam a se mover. Então a corrente elétrica é rápida porque os elétrons são rápidos ou porque se estabelece uma diferença de potencial em todo o fio, os elétrons que já estavam ali começam a se mover. Isso, né? Eu vou escrever isso aqui, ó. Lembrem dessa parte, tá? Para URGS é importante, para as provas mais difíceis, né? A corrente elétrica se estabelece rapidamente no circuito, pois os elétrons presentes no circuito
botar já. Ih, escrevi elétrons errado, né? Vocês não estão aqui. É, elétrons. Vou botar aqui elétrons já presentes, tá? Então, os elétrons já presentes que já estavam ali, né? No circuito. Sentem, botar um entre aspas aqui, ó, instantaneamente a diferença de potencial, vou botar DDP, tá? Diferença de potencial. E começam a se mover. Então a corrente elétrica se estabelece rapidamente no circuito, pois os elétrons já presentes no circuito sentem instantaneamente a DDP e começam a se mover. Esse instantaneamente está entre aspas, porque nada é instantâneo na real, tá? A diferença de potencial entre os extremos desse fio, quando a gente liga ele na bateria, não é instantânea, mas é um intervalo muito pequeno, porque o campo elétrico se estabelece por todo o fio à velocidade da luz. É um bagulho muito rápido, né? Então é praticamente instantâneo. Quando a gente liga o interruptor, e hoje em dia, né, as lâmpadas de LED elas demoram para ligar, é porque tem um reatorzinho nelas, tem um acúmulo de energia para ligar a lâmpada, ela começar a funcionar e emitir luz. Mas se aquelas lâmpadas incandescentes não demoravam nada, tu batia o dedo no interruptor e já ligava a lâmpada. O problema da lâmpada incandescente é a eficiência energética dela, né? Só 5% da energia que ela consumia virava luz, né? 95% era calor, né? Tá? Tanto que essa lâmpada ela é utilizada nas máquinas, no lugar que tu faz xerox e imprime, eles botam uma lâmpada incandescente dentro do armário para manter sem umidade, né? Para ficar quente as folhas. Oi? As galinhas também. Bom, olha o exemplo. É, mas é verdade, né? As galinhas também, é isso aí. É, quando tu quer manter quente, né? Às vezes é ovo que tá chocando, né? Tipo, é infravermelho daí, né? Mas produz muito mais calor do que luz. A luz ali quase que é só para dizer assim, ó, tá ligado, né? Sem a luz a gente não ia saber. Na fisioterapia tem também, né, uns abajur de luz vermelha, né? A luz vermelha ela para dizer que tá ligado, que o que esquenta, oi? É isso aí. O infravermelho é o que esquenta ali, né? Então, um abajurzinho bem vermelho que esquenta antes de torcer a pessoa, né, para doer um pouco menos. Mais ou menos por aí. Agora a gente vai conversar sobre a intensidade de corrente elétrica. A gente já sabe o que é. Corrente elétrica, movimento ordenado de cargas devido a uma diferença de potencial que se estabelece entre os sistemas de um condutor. Corrente elétrica convencional é como se as cargas positivas saíssem do polo positivo, dessem uma banda no circuito e viessem terminar o seu caminho no polo negativo. Mas na real não é isso que acontece. Na real são os elétrons que se movimentam. Então a corrente elétrica real tem um sentido, que a gente chama de real, né? Que seria o das cargas negativas saírem do polo negativo, darem uma volta e virem até o polo positivo. Parece que a corrente elétrica é instantânea, porque quando eu estabeleço diferente potencial entre os sistemas de um condutor, toda a extensão do condutor já percebe essa diferença de potencial e os elétrons que já estão ali começam a se mover. Eu juro para vocês que perguntam isso no vestibular. O primeiro elétron que passou pela lâmpada e fez ela ligar, veio do polo negativo? Não, ele já estava na lâmpada. Foi, mas é claro que a cada elétron que sai do polo negativo vai chegar um elétron no polo positivo. Da mesma forma, então, o primeiro elétron que chegou no polo positivo não é o elétron que saiu do polo negativo, né? É um elétron que estava no circuito e a diferença de potencial fez ele cair, né? Ó, diferença de potencial cair no polo positivo. Foi? Agora vamos então, como eu conversei, né, para intensidade de corrente elétrica. Intensidade. Essa intensidade de corrente elétrica ela é representada pela letra I minúsculo, geralmente, tá? Então, o Izinho de corrente elétrica representa a intensidade. E se eu estou falando que está passando cargas elétricas, né, nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica vai ser quanto que está passando de carga a cada segundo. Então, vou colocar aqui, ó, a corrente elétrica tem uma intensidade que é a carga elétrica que passa na secção transversal de um fio. Secção transversal a gente pode fazer aqui, né, gente? Ó, tem uma secçãozinha transversal. Se eu pudesse contar quantos elétrons passam aqui, qual é a carga total a cada segundo, eu estaria sabendo qual é a corrente elétrica. Então, ΔQ sobre ΔT vai ser a intensidade de corrente elétrica, porque essa equação que nos diz
quantos coulombs de carga passam na secção transversal a cada segundo. Então, a intensidade de corrente elétrica vai ser carga por tempo, ou coulombs por segundo. Essa unidade, que é o coulomb por segundo, recebeu um nome, né, para variar um pouco, né, que é o tal do ampere. Nunca esqueçam, tá? Uma palavra francesa, que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Quer dizer que se eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere nesse fio, está passando aqui 1 coulomb de carga a cada segundo. E aí vocês lembram como é que a gente descobre quantos elétrons teriam a carga elétrica de 1 coulomb? Isso é uma parte da eletrostática, tá? Vocês lembram do princípio da quantização da carga? Aham. Quantização da carga, o princípio, né? Essa é a conta que a gente faz, né? Mas o princípio da quantização da carga, eu quero que vocês entendam que, na verdade, é uma coisa bem lógica. Se eu disser assim, ó, eu tenho dinheiro, tenho papel, né? O dinheiro físico, né? O Pix físico. Eu tenho papel e tenho moedas. Vocês têm certeza que o que eu tenho comigo de dinheiro é múltiplo de 1 centavo. Por que tem que ser múltiplo de 1 centavo? Porque 1 centavo é o menor valor que tem na nossa moeda. Eu não consigo ter meio centavo comigo, né? Ou 1/3 de 1 centavo. Quer dizer, se o menor valor é o centavo, tudo que eu tenho sempre é múltiplo de centavo. E a menor carga que existe é a carga de um elétron. Quer dizer que toda a carga que eu vou encontrar na natureza, ela tem que ser múltipla dessa carga do elétron, que a gente chama de carga elementar. Então, lembrando do princípio da quantização, vou colocar aqui, ó, botar um asterisco, ó, quantização da carga. A gente sabe que a carga elétrica total é sempre o número de portadores de carga, esse N ali, né, vezes o E. E esse Ezinho é a letra E mesmo, porque é a carga elementar, não é do elétron, tá? É a carga elementar. Quer dizer que a carga que vai aqui, eita, quase que a carga que vai aqui, ó, pode ser o número de elétrons que está passando na secção transversal do condutor a cada 1 segundo, vezes a carga elementar. Então a gente pode botar essa carga que está aqui, aqui, ó. Vou só anotar aqui, ó. O Ezinho, que é a carga elementar, vale mais ou menos, mais quando é próton, menos quando é elétron, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Só que vocês têm que decorar lá na eletrostática, lembra? Carga do elétron, a carga do próton. Quer dizer que a corrente elétrica pode ser calculada por N vezes Z sobre ΔT. Foi? Quero que vocês tirem foto e a gente já vai fazer uma questão antes de falar sobre gráfico de corrente elétrica, tá? Mas esse capítulo está quase acabando. Peguem ali a questão de número, deixa eu ver qual que eu quero fazer com vocês. 75, olha só o FSM 93. Devia ter tirado de que ano que é, né? Ó, questão 75. Depois eu faço um negócio que para mim vai cair no Enem, tá? Em algum momento tem que cair. Questão, então, começa com o número alto, porque esse livro tinha eletrostática antes, tá? Mas questão 74. Ah, não, 75 eu falei, né? Desculpa, 75, tá? Questão 75. Vou apagar um pedacinho do quadro aqui. Hã? Ah, eles deram? Ah, pode ser que a questão ajude, né? Menos mal. Apagador novo é pior do que apagador velho. Meu Deus, quanta força. A carga em coulombs.
Essa parte do Enem eu gosto. Aproveitar que vocês estão fazendo, vou apagar tudo. Economiza esse tempo depois. Quantidade de carga está em Coulomb. Coulomb, aham. E daí a intensidade em ampere. A intensidade é Coulomb por segundo, que é o ampere. Uhum. Ampere é sempre a mesma coisa que Coulomb por segundo. Vamos lá? Acompanha a leitura ali. Pode deixar assim, tá, Jade? Por uma secção transversal de um condutor, passam 10 na 6 elétrons por segundo. Ele me diz assim, ó. 10 na 6 elétrons por segundo. Isso aqui é o N sobre ΔT. É 10 na 6 elétrons a cada segundo. Sabendo que a carga do elétron é de 1,610 menos 19 coulombs, a intensidade da corrente no condutor será... Então a gente pode fazer assim, ó. Pergunta, qual é a intensidade da corrente? Eu sei que a corrente é a carga pelo tempo. Só que essa carga, ela também é o número de portadores de carga vezes a carga do elétron sobre o ΔT. Tu pode substituir o N pelo ΔT pelo 10 na 6, ou tu pode colocar o N como 10 na 6 e o tempo colocar 1 segundo. Não faz diferença, tá? Vai dar certo igual. Então pode usar o tempo de 1 segundo e o número de portadores de carga 10 na 6. Como ele te deu a carga elementar ou a carga de um elétron, corrente elétrica vai ser igual a 10 na 6 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 sobre 1 segundo, né? Quer dizer que a corrente elétrica vai ser igual a 1,6 vezes 10 na menos 13 amperes. Ou coulomb por segundo, né? Que é a mesma coisa. Letra C. Alguma dúvida, gurias? Bem simples, tá? Ele começa simples o conteúdo, tá? Tem uma outra questão que é bem parecida, que é 77, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou passar o resto do conteúdo para vocês, vou conversar sobre uma questão que possivelmente vai cair no Enem, em algum momento vai cair, pode ser que seja no próximo. E aí depois a gente pode fazer mais uma questão e vai conversar sobre resistência elétrica, tá? Eu acho que é interessante a gente hoje conseguir conversar sobre isso, resistência elétrica. Agora eu vou conversar com você sobre os tipos de corrente elétrica, daí vai aparecer o gráfico, e aí depois de aparecer o gráfico, a gente vai conversar sobre a propriedade gráfica. Então, tipos de corrente elétrica. Deixa eu anotar aqui. Tipos de... Não são só esses dois que tem aí, tá? Mas é que a gente precisa saber para o vestibular, são só esses dois. Corrente elétrica. Bom, a que a gente mais utiliza, mais faz conta, né, que permeia o estudo da elerodinâmica no ensino médio, é a primeira, que é a corrente elétrica contínua. O nome dela já está dando uma dica, né? Essa corrente elétrica contínua, que é a CC, né, corrente contínua. Ela é uma corrente que é constante, tem o mesmo sentido, tem a mesma intensidade no circuito, né? Então, vou botar aqui, ó, constante, mesma intensidade. Meu Deus. Intensidade e mesmo sentido. Eu ficando aqui, tô pensando, como é que vocês podiam estar com frio? Tá, vou aumentar a temperatura aqui. Opa, errei o botão. Eu botei aqui no 26, tá? E logo ele vai melhorar. Tu quer que eu desligue até que tu pare de passar frio? Pode ser também, não tem problema. Não, se vocês acharem calor, daí eu diminuo. Mas até lá, beleza? Eu sou a pessoa que não reclama da temperatura assim na sala, porque não tem. Geralmente é 40, 50 alunos e eu tô me mexendo.
Então eu frio dificilmente vou passar, mas eu tava com frio quase, né? E ele pensei assim, mas como é que eu não tava com frio? Mas enfim. Então a corrente contínua, como o nome está dizendo, né? Lembra que se tu lê, né? Uma dica tá aqui, né? Contínua. Ela é constante, tem a mesma intensidade e o mesmo sentido. O mais importante aqui é saber quem é que gera essa corrente contínua. Quem gera essa corrente contínua são geradores de corrente elétrica, ou geradores de tensão, né? De diferença de potencial, que transformam geralmente energia elétrica em energia química ou energia solar em energia química. Então vou botar aqui, ó, são fontes, né, de corrente elétrica contínua. Fontes. Pilhas. Já bota a bateria no meio, né? Pilhas. Placas. Solares eu não gosto de colocar, tá? Porque placa solar pode ser de geração de energia elétrica e pode ser de aquecimento de água, né? Então vou botar aqui, ó, placas fotovoltaicas. Nem sei se tem acento em voltaicas. Então, quando é energia química sendo transformada em energia elétrica, quando é a energia solar sendo transformada diretamente em energia elétrica, a corrente elétrica gerada é uma corrente elétrica contínua. O gráfico dessa corrente elétrica contínua, de corrente elétrica em amperes, em função do tempo, vai nos mostrar isso aqui, né? Uma corrente de mesma intensidade e de mesmo sentido sempre. Então, aqui, em função do tempo, a corrente elétrica vai ser contínua, né? Constante. Tá aqui, ó, a corrente elétrica contínua. Vou aproveitar para a gente já conversar sobre a propriedade gráfica, que é saber o que essa área significa. O que será que a área, nesse intervalo de tempo, né, de 0 até t, com essa corrente elétrica, vai nos mostrar? Lembra o que a gente faz para descobrir o que qualquer área significa? Multiplica as unidades. Lembra quando eu passei essa propriedade para vocês lá na cinemática? Eu disse, olha, gente, sempre vai ser útil isso. Estamos na eletrodinâmica e estamos falando disso. A área desse gráfico vai se encontrar multiplicando-se as unidades dos eixos, né? Porque é uma área, né? Eu multiplico as duas dimensões. Então, eu vou fazer a conta aqui, ó. Ampere vezes segundo. Pode parecer que não é nada por enquanto, mas eu sei que o ampere é o coulomb por segundo, né? Então eu vou substituir no lugar do ampere, coulomb por segundo vezes segundo. Ó, no lugar do ampere a gente substitui por coulomb por segundo, tá? Vezes segundo vai cortar o segundo com o segundo, né? Então se eu cortar o segundo com o segundo, quem é que sobra? Coulomb. Coulomb é a unidade de quem? Carga elétrica, quantidade de carga elétrica. Quer dizer que a quantidade de carga elétrica que passou na secção transversal do fio de 0 até esse instante de tempo é numericamente igual a essa área. Não é a única maneira que a gente teria de calcular isso, tá? Eu vou pegar um rascunho aqui, ó. Se eu sei que I é carga por tempo, eu posso passar o tempo multiplicando e quando a corrente for constante, a gente faz o kit, né? Corrente elétrica igual, a carga elétrica igual a corrente vezes tempo. Mas isso aqui não dá para usar sempre, né? Porque se a corrente variar, que valor que eu vou colocar aqui? Não é constante, né? Então, se a corrente variar, eu não posso usar o kit. Mas se a corrente for constante, daí eu posso. Kit é dizer que a corrente vezes o tempo é a carga. Quando eu não tiver uma corrente constante, daí eu vou precisar do gráfico, né? De como é que é o gráfico de corrente elétrica em função do tempo. E aí vai ser um trapézio, vai ser um triângulo. A área entre a reta que representa a corrente em função do tempo até o eixo dos tempos vai ser numericamente igual à carga elétrica. Tudo bem? Agora vamos para a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica alternada é aquela que a gente mais tem no dia a dia. Sabia que tem um filme, A Batalha das Correntes? É com Benedict Cumber, não sei o que lá, que fez o Jogo da Imitação, assistiram? Doutor Estranho, sabe quem é o Doutor Estranho? Do Avengers. Meu Deus, você não sabe quem que é esse cara. Quem que ele fez também? Tu não assiste filme? Meu Deus, tu faz o quê então? Tô brincando. Eu acabei de, eu acabei de assistir de novo. Acabei de assistir quando dava, né? Acabei de assistir de novo a série que fala do Una Bomber. Já ouviram falar em Una Bomber? Una Bomber era um cara que mandava bomba pelo correio nos Estados Unidos. Ele passou 17 anos enganando o FBI.
É um filme assim? É um seriado que fala sobre a caçada. Eu assisti na Amazon pagando aquele negócio do Lionsgate, assim, uma assinatura dentro de uma assinatura, enfim. É muito legal, é super legal, bem legal mesmo. Assim. Aham. O seriado é esse aqui, ó. Manhunt. É uma série, né? Daí a primeira temporada é Una Bomber. É estilo documentário ou Não, não? Eu não gosto de documentário. não é documentário. Não é aquele do cara que Mandava bombas. come bomba. É, Una Bomber é isso. Tá, não lembrava que era bomba, mas é aquele que na bomba. Acho que eu já vi alguma vez. Ele vive no meio de uma floresta. E ele, cara, ele viaja 3 dias com a bomba num ônibus pra mandar a bomba de um correio que daí nunca vão saber onde é que é a casa dele. Não, o troço é sensacional. Sabe como é que identificaram ele? Eles publicaram o manifesto dele. Tem um manifesto na bomba. Ele é contra a sociedade industrial. Tudo é verdade. Ele fala assim, ó, que a gente agora está preso na sociedade industrial, a gente não tem mais liberdade nenhuma, a gente não pode nem ir e vir porque a sinaleira segura a gente. A gente só pode ir quando a sinaleira deixa. É bem interessante a ideia dele, né? E aí publicaram o manifesto e o irmão dele reconheceu, porque ele tinha mandado o manifesto, tipo, um rascunho do manifesto pro irmão dele ver o que o irmão dele achava, o irmão mais novo. O irmão dedurou ele. Aí o irmão mais novo mandou pro FBI e falou assim, eu acho que é meu irmão. Aham. Nossa, é sensacional. Aham. E foi ali que começou como é que eles chamam? Análise linguística forense. Tipo, do jeito que a pessoa escreve, identificar quem é a pessoa. Foi ali que começou. Pra achar a Una Bomber. Aham. Enfim, é bem legal. Deixei vocês interessadas, né? Vamos começar a vender isso aí, fazer um perfil na internet. Ó, perfil no Insta, né? Segunda corrente, então, corrente alternada. Que a gente vai chamar de CA, mas em inglês fica AC, né? AC, DC. Viu? AC/DC é corrente alternada, corrente contínua. Por isso fala AC/DC, que é a banda, né? Em inglês fica DC e lá é AC. São corrente contínua e alternada. Essa corrente alternada, como o nome está dizendo, né, ela vai se alternar em sentido e ela vai ter um módulo variável. Então, vou botar aqui, ó. Módulo, a intensidade. Eu vou botar a intensidade. Porque ele não está falando módulo, né? Intensidade variável e sentido que se alterna, né? Por isso que a gente chama ela de alternada. Se alterna. E morreu. Tá, então a corrente alternada ela tem uma intensidade variável e sentido alternado, né? O sentido é o que dá o nome para ela. Quer dizer que é uma corrente elétrica aqui num fio, ela não é só para um lado, que nem a gente viu antes, ela fica indo e voltando. E quem gera essa corrente elétrica, quem são fontes de corrente elétrica alternada, são os geradores motomecânicos. Já expliquei o que isso é, tá? Fontes. Geradores motomecânicos. Esse moto aqui é para lembrar de mexer, né? Se tem movimento gerando eletricidade, a gente chama de gerador motomecânico. Vocês conseguem pensar em algum gerador que movimento gera eletricidade? Usina termoelétrica, eles fazem a água virar vapor, e o vapor de água toca uma turbina, e aí mexe alguma coisa, né? A turbina gira e gera energia elétrica, perfeito. Nas usinas hidrelétricas também, a pressão da água faz girar uma turbina, energia de corrente elétrica alternada. Os cataventão, né? Parques eólicos, a mesma coisa. O gerador a diesel é um motor diesel que faz girar um eixo que vai gerar energia elétrica. O dínamo do carro, percebe que está em tudo que é lugar, né? Chuveiro usa essa corrente alternada, o chuveiro não gera energia, não é fonte, tá? Ele é um consumidor, ele é um receptor elétrico. Na verdade é só um resistor, mas quando a gente conversar sobre receptores elétricos, a gente vai falar sobre a diferença entre resistores e os outros receptores elétricos, tá? Porque o liquidificador a gente considera receptor. O resistor, que também usa energia elétrica, a gente considera ele um resistor, a gente não fala que é um
receptor resistivo. Mas mais tarde a gente fala sobre isso, tá? Por enquanto não vale a pena mexer nesse vespeiro, né? Então, geradores motomecânicos são fontes de corrente elétrica alternada. Então, sempre que tu perceber que é movimento sendo transformado, uma energia cinética, né, sendo transformada em energia elétrica, a gente vai dizer que essa corrente elétrica é uma corrente elétrica alternada. A que a gente usa na nossa casa, tá, é corrente elétrica alternada. Aquela que passa nos postes é corrente elétrica alternada. E o gráfico dessa corrente ele vai ficar assim. Vai ser uma corrente elétrica que a gente chama de senoidal, né? Corrente elétrica em amperes em função do tempo em segundos, porque o desenho é uma função senoidal, né? O bagulho mais ou menos assim, né? Notem que ela está variando em módulo, né? Em intensidade. Está variando em sentido. Hora positiva é para um sentido, negativa é para outro sentido. Agora eu quero conversar com vocês sobre um assunto que não está no livro ali, mas já o Enem já deu umas pinceladas sobre isso e pode cair em qualquer vestibular, na verdade, tá? Hoje em dia a gente compra pilhas, baterias recarregáveis. Hoje em dia as coisas vêm com baterias. O meu microfone que tem uma bateria dentro dele que faz ele funcionar. Eu tenho que carregar depois que eu uso para ter carga quando eu for usar de novo. Então hoje em dia tudo vem com bateria recarregável. Mas a gente pode comprar as baterias recarregáveis, né? As pilhas recarregáveis. Que númerozinho que eu tenho que olhar na pilha recarregável que vai me dizer que a carga dela dura mais? Que eu vou usar ela por mais tempo numa mesma utilização. Tem um número na pilha que diz isso. Oi, oi? Não sei. Não, eu não entendi o que tu falou. Desculpa. É isso aí, aquele númerozinho que está escrito junto com o ampere. Na pilha recarregável, vou fazer isso ser um título tal. Pilha, que é um gerador, né? Recarregável. Agora você vai entender umas coisas sobre o celular também. Numa pilha recarregável, vou desenhar, né, só um desenho, tá, gente? É uma representação de pilha. Na pilha recarregável, tem o polo negativo aqui, né, onde tem a parte mais para fora assim da pilha, né, o biquinho aqui ele é positivo. E aí tem um número aqui, ó, botar 1000, tá? 1000, aí aparece um Mzinho, um A e um Hzinho. É aquele negócio que tá junto com o ampere, tava certo, amor. 1000, o que é o Mzinho, lembra? Mili, e esse cara, ampere, e o H é de quê? Hora. Ampere hora é uma unidade de carga elétrica. Por que é carga elétrica? Olha, prof, ó. Carga elétrica não é corrente vezes tempo? Daí ele colocou ali, ó, 1000 miliampere da corrente elétrica vezes hora. Não é uma unidade do SI, né? Mas é uma unidade de carga elétrica, porque é corrente vezes tempo. Pergunta, gente. Tipo, não é Coulomb, né? Mas é uma unidade de corrente, de carga, perdão, porque tu multiplicou corrente pelo tempo. Quer dizer que é isso aqui, ó, que me diz se a carga da pilha é maior ou menor. Por isso que as pilhas mais caras têm esse número maior, 2.500, 3.600. Aí eles associam pilhas para ter mais miliampere vezes hora, mas isso aqui tem a ver com a carga da pilha. E aí se a questão te perguntar assim, ó, tá ali a foto da pilha no vestibular, né? Quantos coulombs de carga passam do polo positivo para o negativo ou do negativo para o positivo no processo de descarregamento total da pilha? Se te perguntar quantos coulombs de carga, tu tem que transformar isso aqui em coulombs. Mas não é difícil. Eu sei que é uma carga, né? Olha só. Carga, porque é corrente vezes tempo. Carga, descreve o número, ó, 1000 miliampere vezes hora. O que é problema aqui que não é coulomb? Não é o ampere, né? O ampere tá de boa, porque é coulomb por segundo, né? O problema aqui é a hora e esse mili. Então a gente pode fazer a conta, a gente pode escrever assim, ó, a carga elétrica que tem carregada nessa pilha, né, que ela vai usar para transportar energia de um polo no outro e, consequentemente, se descarregar, vai ser 1000, quanto que é o mili? 10 a menos 3. O ampere a gente pode substituir aqui, ó, por coulomb por segundo. Daí já vai aparecer o coulomb. E a hora a gente tem que trocar por quantos segundos que vale? Uma hora é quanto? Uma hora é 60 minutos, né? Gente, uma hora não é 60 segundos, né? Então, é quinta-feira, estamos cansados já. Uma hora tem 60 minutos.
Cada minuto tem 60, aí é 3.600, isso aí. Eu ouvi uns 60 ali e pensei, não pode. Pouco rápido, né? Tá, então 3.600 segundos, ó. Ah, então é só a gente substituir o que é problema. É isso, gente. Na verdade, mudar de unidade é sempre uma substituição, né? Uma comparação, né? E agora eu posso simplificar, ó, o segundo com o segundo. E aí, a carga que tem nessa pilha, que era 1.000 mAh, ó, o 1.000 a gente pode cancelar com 10 a menos 3, né? Nem sei por quê, olha só, eu sei por quê. Por que ao invés de colocar 1.000 mil, eles não botam 1? Não é a mesma coisa? É, mas por que o cara resolve escrever na pilha 1.000 mAh ao invés de escrever 1 ampere-hora? Para parecer mais. É isso. Por que vai comprar um chuveiro, uma ducha no mercado, né? Vai estar escrito que a potência é 7.000 watts. Nunca vai estar escrito 7 quilowatts. Por quê? Porque 7.000 watts é muito mais do que 7 quilowatts. Tipo, parece que é, né? É o marketing mesmo. Então, pelo marketing. Então, vai ficar 3.600 coulombs. Ó, se tu lembrar disso, pode fazer uma regra de 3, tá? Cada 1.000 mAh, 1.000 mAh vezes hora, não diga por hora, tá? Tá errado. É a mesma coisa que 3.600 coulombs. Agora a questão pode perguntar outra coisa. Olha só quanta coisa ela vai perguntar aqui. Bota a foto de uma pilha, vai ter que ler esse número, saber que isso aqui é a carga, vai ter outras informações, vai ter volts, vai ter mais não sei o quê. Daí vai te perguntar qual é que é a carga em coulombs, é uma pergunta. Sabe qual é que é a outra? E essa eu acho bem mais legal. Quantos elétrons vão passar do polo negativo para o positivo no processo de descarregamento dessa pilha completo? Se eu sei a carga, eu sei como calcular qual é o número de elétrons pela quantização. Quer dizer que N vezes Z vai ser igual a 3.600. Daí no E a gente coloca a carga elementar. N vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 vai ser igual a 3.600. Quer dizer que o N vai ser igual a 3.600 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Daí a gente pode fazer a conta aqui, ó. N vai ser igual a 36 dividido por 1,6, que eu não vou fazer de cabeça, mas vai dar o que isso aqui? 2, né? 2, alguma coisinha? Não, 20, alguma coisinha. 3.600, 1,6, vai dar 2.000 alguma coisinha, vezes 10 na 19, né? Elétrons, né? Tá? Não fiz a conta, mas é só fazer. Agora eu quero conversar sobre uma coisa que aconteceu aqui no meio e a gente não conversou muito, tá? Eu sei que a carga é a corrente elétrica vezes o tempo do kit, né? Essa pilha, essa bateria, ela tem a mesma carga. Vamos considerar, a gente conversou sobre isso semana passada no finalzinho. Vamos fingir, né, que é sempre a mesma carga, porque não é, né? Cada vez que a gente gasta a carga e recarrega ela, ela não vai recarregar com a mesma carga. Eu tenho certeza que esse microfone aqui que é novo agora, ele tem a carga total, mas eu vou carregar 1.000 vezes, não vai ter, sei lá, 80% da carga total. Porque nenhuma reação química é 100% reversível. Eu vou perder a reação química em parte. Quer dizer que cada vez que eu recarrego a bateria do meu celular, ela dura um pouquinho menos. Então, um pouquinho a menos que eu não percebo. Mas depois que o celular está velho, eu começo a perceber que a bateria acaba um monte. Mas a mesma bateria, imaginando que isso aqui não está variando, tá? Os mesmos miliamperes. Observação, quando a bateria é de marca boa, tipo marca boa de bateria, Philips, Sony, Rayovac. Como é que é a outra? Bom, finge que é Rayovac. Tá escrito assim, ó, 95% até 500 recargas. Ele está te garantindo que vai ter 95% da carga em 500 ciclos de carregamento e descarregamento. É isso que aparece. Bateria de qualidade. Quando não é de qualidade, de repente na segunda carga é 50% já. E é uma bateria bem mais barata. Tá? Mas voltando, imaginando que essa carga é igual. O que vai fazer o tempo que a bateria dura do celular ser maior ou menor? A corrente elétrica. Se eu estou usando muita coisa no celular, a corrente elétrica fornecida pela bateria dele é grande. Estou assistindo vídeo, baixando não sei o que, roteando a internet, estou usando um monte de coisa no celular. Quanto maior o número de aplicativos que eu tenho aberto, maior a corrente elétrica que é liberada pela bateria. O celular está demandando uma corrente maior, a bateria vai fornecer.
Isso vai fazer com que o tempo que dure essa bateria seja menor. Faz todo sentido, porque se a corrente é maior, está saindo mais coulombs, né? Está circulando da bateria para o circuito mais coulombs a cada segundo. Então, se são os mesmos coulombs que tem de carregamento total na bateria, ela vai durar menos segundos. Quer dizer que o que rege o tempo de duração da tua bateria é a utilização. Porque ela tem uma carga total única, né? Isso aqui não varia enquanto tu está usando ela. Se tu usar um monte de coisa junta, o tempo de duração vai ser menor. Por isso que se tu, quando não tá usando, tá em aula, bota no modo avião, fecha todos os aplicativos, tu vai diminuir a corrente elétrica fornecida pela bateria, diminui o brilho da tela, né? Isso varia bastante. Outra coisa, vocês usam o modo escuro no celular? Eu uso modo escuro assim, ó, o meu Instagram todo fundo é escuro e as palavras são claras. Meu Facebook nem usa mais, mas é tudo, o WhatsApp também é tudo escuro. Modo escuro quer dizer que o fundo da tela sempre vai ser escuro e aí as coisas, as letras, claro, uma foto vai abrir normal, né? Mas no texto ali sempre o fundo é escuro, qualquer site que eu entro também o fundo é escuro e as palavras são escritas em claro. Porque o claro gasta mais energia, o escuro é desligado, né? Daí a bateria dura mais também. Entenderam esse negócio de tempo de duração da bateria? Agora vamos entender o resto também. Então, o que um carregador ultra rápido faz para carregar mais rápido a tua bateria? Ó, a carga que eu quero carregar nela é a mesma. O que o carregador ultra rápido faz? Que, por ele ter isso, demora menos tempo para carregar. Ele fornece uma corrente elétrica maior. Carregadores normais é 1 ampere, tá? O carregador que eles chamam de rápido é 2,1 amperes. E o carregador ultra rápido é 3 amperes. Só que, claro, tem dispositivos que não foram feitos para o carregamento ultra rápido. Daí não é uma boa tu meter 3 amperes ali no troço que está dimensionado para aceitar. Claro, na verdade gasta a mesma energia, né? Tu vai carregar com a mesma energia, só que vai demorar menos tempo. Talvez esquente mais e por isso gaste mais energia, né? Mas ele só é mais rápido mesmo. Tem coisas que são muito rápidas para carregar, gente. Tem tipo fone de ouvido que tu carrega 5 minutos, tu pode usar 1 hora. Imagina, né? 5 minutos para 1 hora de funcionamento, carrega super rápido mesmo. Foi? Bateria de carro, isso é uma coisa que aparece no Enem, tá? Bateria de carro tem uma carga em, sei lá, 45 amperes hora. É a mesma coisa, só que não tem o milli, né? Você vai ter que colocar 45 mil miliamperes, né? A bateria de carro aparece assim, ó. É a carga que tem na bateria. E as de caminhão, 120 ampere hora. Por que tem que ter uma carga maior? Porque exige mais para ligar o motor, né? Tem que ter mais energia na bateria do caminhão. Então, quando falar que a bateria do carro, ó, os mecânicos acabam dizendo só 45 amperes, mas é sempre ampere vezes hora. E aí, se a carga é 45 ampere hora, dá para pensar na hora assim, ó. Eu posso manter uma corrente de 45 amperes por 1 hora. Eu posso manter uma corrente de 1 ampere por 45 horas. O produto da corrente pelo tempo vai ser sempre o mesmo valor. Foi? Vamos fazer a última só e vamos para a resistência elétrica? Questão 77. Vai lá, podem tirar foto, eu já passo. Olha, vou olhar a hora no teu celular. Vou apertar os... Tá, vai dar tempo da gente começar a conversar sobre resistência elétrica. Eu vou apagar aqui e vou fazer a 77 com vocês. E a gente vai falar sobre resistência elétrica. Leis de Ohm eu vou deixar para começar na semana que vem. Daí a gente fala das duas. Olha, semana que vem a gente vai ver leis de Ohm e já vai falar sobre associação de resistores. Que susto.
Vamos fazer juntos então? Questão 77. Eu acho que essa é facilzinha até, né? Que eu me lembre. Uma corrente elétrica de 2 amperes percorre um condutor metálico durante 2 minutos. A carga elétrica que atravessa a secção reta do condutor é quantos coulombs, né? Ó, uma corrente elétrica de 2 amperes atravessa a secção transversal de um condutor num intervalo de tempo de 2 minutos. Ele não te deu a corrente e o tempo? Como é que acha a carga? Kit. Carga é igual a corrente elétrica vezes o tempo. Só que ele pediu em coulombs, né? E coulombs é SI. Então eu posso usar o tempo em minutos? Não, tem que usar em segundos. É só isso que tinha que fazer. Ó. Quantos segundos que tem em 2 minutos? Ai, ai, ai. 1 hora tem 3.600, né? Ó, faz assim já de uma próxima vez. Olha aqui, ó. Não fica chateado, aprende. Nem perde tempo, tá? Memória de peixe. Ele tem que ser 10 segundos e passar adiante. Ó, 2, aí tu troca um minuto. Quanto é que vale um minuto? Em segundos? 60 segundos, isso aí. Então, 60 segundos. Quer dizer que 2 minutos é a mesma coisa que 120... Opa, botei 1.200. 120 segundos. Tá, então a corrente vai ser igual a 2 amperes vezes 120. Quer dizer, a carga, perdão. Quer dizer que a corrente vai ser 240 coulombs. Fim. Resistência elétrica. Bom, a palavra resistência tá te falando que é uma coisa que facilita ou que dificulta? Dificulta. Resistência elétrica pode ser pensada como a oposição à passagem de corrente elétrica oferecida por um condutor. Então, eu vou escrever aqui, ó, oposição à passagem de corrente elétrica oferecida por um... Professor, mas não é um condutor? É. Mas ser condutor não significa que não vai oferecer dificuldade nenhuma, né? Quando a gente pensa assim, ó, aqui está aquele condutor que a gente viu antes, tá? Fazer aqui em formato cilíndrico, como se fosse um fiozinho cilíndrico, né? Um fiozinho de cobre. E aí a gente tem uma diferença de potencial em que esse lado aqui, ó, tá ligado no polo positivo agora, ó, mais aqui no polo da direita. E aí o outro lado do condutor tá ligado, vou botar uma chavezinha aqui, ó, no polo negativo. Ainda não tá ligado, né? A chave tá aberta. Tem corrente elétrica aqui? Não, é que nem o interruptor desligado, não vai ligar a luz. Quando a gente estabelece essa diferença de a ligação da chave aqui, ó, fechei o circuito, vai se estabelecer uma corrente elétrica que no gerador, vou botar o U aqui de gerador, ó, aponta para onde aqui? Para a direita ou para a esquerda no gerador, a corrente convencional? Para a direita, tá? Lembra que a gente tem que pensar assim, ó, quem é que vai sair do gerador e para o circuito por convenção? As cargas positivas. Então as positivas vão sair desse polo e vão dar uma banda no circuito e vir para cá. Tudo bem? Então a gente diz que essa é a corrente elétrica convencional. Te habitua a fazer isso, do menos para o mais, tá? Sempre no gerador, do menos para o mais. Essa eu vou chamar só de corrente elétrica, ela vai ser a corrente elétrica convencional. Que a gente, sabendo a carga que passa aqui, vai fazer carga por tempo, vai saber qual é que é a corrente elétrica. Corrente é carga por tempo. É o que a gente viu até agora. Agora, os elétrons que de fato se movimentam no circuito, né, vindo da placa negativa para a placa positiva, pelo circuito, não pelo gerador, esses elétrons, eles não têm caminho livre aqui. Até tem um potencial maior aqui, ó, um V positivo e um V negativo, a diferença de potencial que empurra os elétrons para a direita, né? Tem uma força que transformaria a energia potencial elétrica em cinética. Só que o metal, ele não é vazio. Tem toda uma malha dos átomos que estão ligados quimicamente. É como se fosse uma sucessão de peneiras. Quer dizer que o elétron ele não passa reto assim, ó, não, ele vai batendo em toda a malha.
Como ele vai batendo em toda a malha, tem um monte de metal aqui, ó. Os metal oferecem uma oposição. Quer ver uma coisa que eu gosto de pensar, uma analogia? Sabe no parquinho, nas pracinhas, tem um brinquedo que eu chamava de trepa-trepa, não sei como é que chama agora, mas é para subir em cima, para se pendurar. E ele é meio uma caixa quadrada, assim, com um monte de ferro atravessado. Tipo um negócio assim. O desenho é mais fácil de entender. Ó. Daí aqui no meio tem um negocinho mais alto, assim. Estão lembrados desse brinquedo? E aqui é o chão. Daí as crianças sobem aqui, fica uma criança aqui, ela vai se pendurando, vai subindo lá em cima, daí ela grita, olha mãe, né? Daqui a pouco rola uma lá de cima, bate a cabeça num ferro desses aí, cai desacordado no chão. Eu adorava esse brinquedo. Eu e meus primos a gente brincava desse brinquedo de pegador. Só podia brincar em cima do brinquedo de pegador. E quando chovia o desafio era maior, né? Porque estava molhado o brinquedo, né? E a brincadeira sempre termina quando alguém bate a cabeça, está desacordado. E aí quem ficou desacordado é abandonado do lado do brinquedo e todas as crianças correm chamar o pai e a mãe de quem está desmaiado. Isso é delay, né? Mas enfim, esse brinquedo aqui, agora imaginem, ó, imaginem um prédio, a altura de um prédio desse brinquedo aqui. Aí alguém pega uma bola de basquete lá em cima e solta. Essa bola de basquete ela vai cair reto ou ela vai bater nesses metais aqui, ó? E às vezes ela bate e volta. Aí ela, como tem gravidade, ela continua caindo, ela bate para o lado, bate para o outro. Então, quando a bola de basquete está passando por essa estrutura, ela não passa reto, porque ela bate nos metais que estão ali no meio atravessados. O elétron no condutor é igual. O elétron não vai passar reto. Existe uma força que compele ele aí do menor para o maior potencial e do menos para o mais aqui pelo circuito, só que a malha do metal atrapalha. Oferece uma resistência elétrica. Quer dizer que já que o fio não é vazio, né, existe uma oposição à passagem dos elétrons, à passagem da corrente elétrica oferecida pelo metal, porque os elétrons batem nesse metal e aí o metal esquenta. Um dos efeitos da corrente elétrica não é o aquecimento? Resistores esquentam. Quer dizer que o gerador empurra os elétrons para eles passarem pelo condutor. Só que o condutor oferece resistência e quando os elétrons batem no condutor, eles dissipam a energia elétrica na forma de energia térmica. E aí eu estou transformando energia elétrica em energia térmica, que é o que o resistor faz. Entenderam? Quando eu coloco aquele ebulidor, né, o rabo quente na tomada e boto dentro da jarra de água para esquentar água para o chimarrão, a corrente elétrica está passando pelo resistor e os elétrons estão batendo contra a malha do metal, transformando essa energia em energia de vibração, que é a energia térmica, e o resistor está em contato com a água recebe essa energia e a água esquenta. Então eu estou transformando energia elétrica, que é disponibilizada pela rede, em energia térmica através de um resistor. Então, a resistência que o resistor oferece é realmente a dificuldade, a oposição à passagem de corrente elétrica devido à malha do metal. E quando a resistência elétrica é maior, quer dizer que é mais difícil atravessar o resistor. Quando a resistência elétrica é menor, quer dizer que é mais fácil passar pelo condutor. Menor resistência não é tão difícil. Maior resistência é mais difícil. Como é que eu vou medir essa dificuldade? Agora que eu vou te mostrar. Imaginem, eu vou fazer dois exemplos aqui, tá? Assim, essa parte é muito importante, tá? Depois vocês entendem a associação mais fácil, a potência elétrica é mais fácil. Vou desenhar dois circuitos bem simples aqui, ó. A representação do resistor geralmente é uma molinha, assim, tá? Vou chamar de R1. Vou dizer que tem um gerador aqui. Esse gerador tem uma diferença de potencial de 10 volts. E aí eu vou desenhar um outro resistor que eu vou chamar de R2. E vou dizer que é a mesma pilha, a mesma bateria, o mesmo gerador, a mesma diferença de potencial, 10 volts. Só que aí, no primeiro circuito, ali onde tem o R1, eu vou medir essa corrente elétrica e percebo que essa corrente elétrica aqui ó, é 5 amperes. Então, o I1 é 5 amperes. Agora, quando eu ligo o resistor R2 na mesma bateria, a corrente elétrica que circula aqui, ó, o I2, é de apenas 2 amperes. Primeira coisa,
Se com 10 volts no R1 eu consigo fazer com que 10 amperes passem por ele, ou 10 coulombs a cada segundo, e no circuito 2, com os mesmos 10 volts, que é quem causa a corrente, né? Esse é o motivo para ter corrente elétrica, a diferença de potencial. Eu só consigo fazer passar 2 amperes, ou seja, 2 coulombs de carga a cada segundo, significa que no R2 é mais fácil ou é mais difícil passar a corrente elétrica? Vou perguntar de novo, tá? Entenda o raciocínio. Ó. É os mesmos 10 volts, tá? É a mesma motivação para ter corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas devido a uma diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial, maior tende a ser a corrente elétrica. Mas agora eu estou fazendo com a mesma DDP. Só que no R1 eu consegui 5 amperes, ou seja, está passando 5 coulombs de carga a cada segundo aqui. No R2 eu consegui só 2. Quer dizer que se passa menor corrente elétrica no R2 com o mesmo motivo, com a mesma DDP, no R2 é mais fácil ou é mais difícil passar corrente elétrica? Mais difícil. É porque a resistência elétrica do R2 é maior ou menor? Maior. Mais difícil, né? Maior resistência elétrica. Maior oposição à passagem de corrente elétrica. Eu já sei por isso, ó. Se é a mesma DDP, que é quem faz ter corrente elétrica, e eu conseguir uma corrente elétrica menor, é porque aqui está mais difícil. São os mesmos volts. Por que aqui tem uma corrente elétrica menor? Porque a resistência elétrica é maior. E eu posso dizer o seguinte, ó. Nesse resistor aqui, ó, com 10 volts, eu consegui 5 amperes. Posso ou não posso dizer, ó, vou escrever até como se fosse uma rede de 3, ó. Com 10 volts, eu consegui 5 amperes. Se eu te perguntar assim, ó, quanto que eu precisaria de voltagem nesse resistor se eu quisesse ter apenas 1 ampere? Ó, 10 volts, eu consigo 5 amperes. Se eu tivesse 2 volts, eu conseguiria 1 ampere. Quer dizer que esse resistor aqui, ó, ele exige, dá para dizer assim, 2 volts a cada ampere. Tipo, ele vai dizer assim, ó, não, cada ampere de corrente que tu quer que passe por mim, eu preciso de um motivo de pelo menos 2 volts. E esse cara aqui? Esse cara aqui com 10 volts, eu consegui 2 amperes. Então, para ter 1 ampere, eu preciso de quantos volts? E aí? 5 volts. Ó, esse cara aqui tá dizendo assim pra gente, ó, cada ampere que tu quiser tem que ter 5 volts, senão não vai passar 1 ampere. Percebe que esse cara aqui precisa de mais volts a cada ampere? Se ele precisa de mais volts a cada ampere de corrente que vão passar nele, a resistência elétrica dele é maior. E esses 5 volts por ampere, esse 2 volts por ampere é o que a gente chama de resistência elétrica. A gente calcula a resistência elétrica de um condutor dividido na diferença de potencial necessária pela corrente elétrica que surge. Esse cara aqui ó, tem uma resistência elétrica chamada de R1, né? De 10 volts dividido por 5 amperes. Quer dizer que a resistência do resistor R1 é de 2 volts por ampere. Sabia que essa é a unidade de resistência elétrica inicialmente? Porque está me dizendo quantos volts precisa a cada ampere. E esse volt por ampere recebeu um nome. Como é que é o nome da unidade da resistência elétrica no SI? Ohm. Quer dizer que cada volt por ampere é igual a 1 ohm. Essa, na verdade, é assim, tá? A letra grega ômega maiúscula é isso aqui, tá? Mas a gente acaba escrevendo desse jeito aqui, tá? Esse ômega, ele representa 1 ohm. E ohm tem a ver com as leis de Ohm, né? Então, o ohm é a unidade do sistema internacional de unidade para resistência elétrica e ele quer dizer, aqui tu não pode esquecer, tá? Volt por ampere. Se eu calculasse o R2 aqui, ó, R2 seria os 10 volts dividido pela corrente que apareceu com 10 volts, que é 2 amperes. Quer dizer que o R2 tem uma resistência elétrica de 5 volts a cada ampere. E eu chamo volt por ampere de ohm. Quer dizer que a resistência elétrica do R1 é 2 ohms e a resistência elétrica do R2 é 5 ohms. Quer dizer que quanto mais ohms, mais volts eu preciso a cada ampere. Se eu preciso de mais volts a cada ampere de corrente elétrica, é porque a resistência elétrica é maior. Entenderam essa relação? A partir de agora, me diz a hora, deixa eu ver aqui. Dá tempo, tá?
partir de agora eu quero te mostrar uma coisa. É lá na questão 77. Se quiser tirar foto, tirem, tá? Eu não vou apagar todo o quadro, mas eu vou mostrar uma coisa bem importante agora. Aqui a gente vai resolver metade da aula que vem, tá? Claro que a gente precisava de tudo que a gente viu para chegar aqui, né? Quer dizer que o cálculo que se faz para determinar o valor da resistência elétrica de um resistor é a razão entre a DDP que eu estabeleço entre os seus extremos, né, entre os seus terminais, e a corrente elétrica que surge. Eu vou saber quantos volts precisa a cada ampere. Quer dizer que a resistência elétrica de qualquer resistor é a razão entre a DDP e a corrente elétrica que circula nele. Aí a gente vai resumir essa equação no URI, mas lembrem que o cálculo da resistência elétrica é isso, é quantos volts precisa a cada ampere. Então eu posso isolar o U e escrever que U é igual a R vezes I. A partir de agora a gente vai chamar isso aqui de URI, tá? Vai usar bastante o URI. U igual a R vezes I. Para qualquer circuito, para qualquer resistor, pode ser associação de resistores, a DDP vai ser igual a resistência vezes corrente para cada resistor, para a associação de resistores, para o circuito todo. Vocês vão ver que eu vou resolver, no final das contas, a associação de resistores, todas elas, por URI. Qualquer circuito a gente vai fazer, URI vai resolver. Agora eu quero olhar para essa equação com vocês e pensar em proporcionalidades. Olha o prof aqui, ó. Se eu tiver o mesmo U, uma mesma bateria, quanto maior for a resistência elétrica, maior ou menor tende a ser a corrente elétrica? Menor, porque resistência é a oposição. Se a DDP é a mesma, quer dizer que a motivação para ter corrente elétrica é a mesma. Mas se a resistência é maior, é mais difícil. Então é o que a gente viu aqui, ó. Para a mesma DDP, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Vamos escrever isso, ó. Para uma mesma DDP, leia-se U, quanto maior a resistência do resistor, né? Então, para uma mesma DDP, quanto maior a resistência, menor será a corrente elétrica. Claro, porque o resistor cobra mais volts por ampere, né? Então, com os mesmos volts vai ter menos ampere. Será a corrente elétrica. Agora a penúltima. Se eu tenho uma mesma resistência elétrica, não estou trocando o resistor, é só o R1. Se eu aumentar a DDP, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Aumentar. Porque se o motivo para ter corrente elétrica no mesmo resistor aumentou, vai ter uma corrente elétrica maior. Aqui aconteceu isso, ó. Nesse R1, com 2 volts eu conseguiria 1 ampere. Com 10 volts eu conseguiria 5 amperes. Aumentei a DDP, proporcionalmente aumentou a corrente. Então quer dizer que para uma mesma resistência elétrica, então para uma mesma resistência elétrica, quanto maior a DDP, maior será a corrente elétrica. Jesus. E agora a última frase é: se eu quiser ter a mesma corrente nesses dois resistores, tipo no R1 e no R2, eu quero ter a mesma corrente. Vou fazer uma conta aqui, ó. Imagina que eu quero ter 2 amperes no R2 e eu quero ter 2 amperes também no R1. Quero que seja 2, ó.
Esse cara aqui me pede 2 volts a cada ampere, né? 2 volts a cada ampere. Então, quanto que tem que ser a DDP para que a corrente seja 2, se ele pede 2 volts a cada ampere? Olha, ele pede 2 volts para cada ampere, né? Eu quero que tenha 2 amperes. 4 volts. E esse cara aqui é 10. Percebe que quanto maior a resistência elétrica, maior tem que ser a DDP para que a corrente seja a mesma? Claro, porque para passar a mesma carga a cada segundo em 2 resistores, se um deles tiver uma resistência maior, a oposição é maior. Eu vou precisar de uma DDP maior, eu vou precisar de um motivo maior. Então, para uma mesma corrente elétrica, quanto maior a resistência, maior deve ser Nossa, meu deve aqui ficou artístico. Deve ser a DDP. Se tu entendeu essas 3 frases, tu entendeu o que é resistência elétrica. Isso vai ser útil até o final da eletrodinâmica, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Semana que vem a gente fala sobre leis de Ohm e associação de resistores.